em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5, e hoje, se for possível, nós iremos expor somente os primeiros dois versos, verso 1 e verso 2, mas estarei lendo essa primeira parte do capítulo 4, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira? Desculpa. Nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós estamos vendo aqui nesse capítulo o apóstolo Paulo, com grande solenidade e seriedade, encorajando Timóteo e exortando a ser diligente e cuidadoso na execução do seu trabalho e do ofício de evangelista, que é pregar o evangelho. E aí nós percebemos claramente que essa ordem foi dada a Timóteo, ela deve ser obedecida por todos os ministros que foram ordenados para isso. Se você parar para pensar, você vai perceber que nessas duas epístolas, Paulo focaliza as suas orientações no trabalho ministerial de um pastor. E além de mostrar nesse âmbito como uma igreja deve ser, ele enfatiza o trabalho do ministro do evangelho e a sua responsabilidade de pregar e ensinar o povo de Deus. Isso vai apontar para a principal função do ministro na igreja de Deus, que está voltada para a pregação e as coisas afins relacionadas a isso: aconselhamento, consolo, a instrução por meio da palavra de Deus. Mas perceba aqui no capítulo 4 que Paulo está falando em um contexto em que ele aponta para tempos difíceis que se aproximam. E a igreja, já naquele nascedouro, já naquele tempo, vivenciava certas situações de dificuldades, as quais foram comentadas no capítulo anterior, no capítulo 3, quando mais uma vez ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo continua a sua exortação dizendo assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e por essas palavras que Paulo está proferindo aqui, nós percebemos quão solenemente é essa ordem de pregar introduzida aqui por Paulo. A ideia aqui de conjurar tem a ideia de ordenar, conclamar, invocar. E por que isso? Porque os melhores homens precisam ter um grande temor na execução do seu dever. Os melhores ministros, aquelas pessoas mais envolvidas com a sua função, com o seu munus, eles precisam ter grande temor na execução da sua tarefa. Por quê? Porque o trabalho do ministro não é uma coisa indiferente, mas é algo absolutamente indispensável e necessário na igreja de Cristo. Calvino, quando comenta sobre esse texto, ele ressalta um aspecto interessante aqui, fazendo uma oposição entre a leitura e a pregação da palavra. E uma vez que o capítulo 4 é a continuação do capítulo 3, em que Paulo fala da excelência
das Sagradas Escrituras, das Escrituras Sagradas. Calvino aproveita a oportunidade para chamar a atenção para aqueles que dizem que não precisam de mestres, porque a leitura da palavra é plenamente suficiente. E aí ele diz, eu quero reproduzir a sua fala literal, quando ele fala assim, quando Paulo fala da dificuldade, da utilidade da Escritura, ele conclui, não só que todos devem lê-la, mas também que os mestres devem administrá-la, que é o dever a eles imposto. E assim, visto que toda a sabedoria está contida nas Escrituras, e que nem nós, nem os mestres, devemos buscá-la em alguma outra fonte, aquele que ignora o auxílio da voz audível e se contenta com a leitura silenciosa da Escritura, descobrirá quão errôneo é desconsiderar aquela forma de aprender ordenada por Deus e Cristo. E é interessante chamar a atenção da igreja para esse detalhe aqui, porque não são poucas as seitas religiosas ditas cristãs que excluem o ministério ordenado do ensino no meio do povo de Deus. Perceba, queridos, para aqueles que não viveram nessa época, ou que vivendo eram jovens, ou não tinham noção, mas já na década de 80, o movimento pentecostal incentivava um ministério leigo, pois eles diziam, o Espírito fala e não a letra. E por causa disso, muitos absurdos surgiram por esse entendimento. Repudiava-se o ensino teológico e sistemático da Bíblia e a formação acadêmica do ministro. E nós estamos vendo aqui completamente o contrário. Lutero dizia que a pregação da palavra, e aí exercida por um ministro ordenado, é mais efetiva que a leitura da palavra, pois ao pregar se expõe com clareza o que está escrito. A pregação, ou seja, a exposição da palavra, é mais contundente que a leitura dela. Abra Efésios capítulo 4, verso de 11 a 15. Vejamos o que a Escritura diz a respeito daquilo que Deus mesmo instituiu no seio da igreja. Veja aqui, Efésios 4, de 11 a 15, quando ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então percebam aí, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E você vê aí que o ministério de ensino está dividido entre esses homens. E a gente vai ver aí o percurso que a igreja fez, né? Primeiramente com os apóstolos e profetas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, onde a palavra de Deus estava sendo trazida de forma revelacional. Depois, na continuação disso, por meio de evangelistas, agora, especificamente em Timóteo, quando estamos caminhando para a cessação desses dons revelacionais, porque estão atrelados à pregação da palavra de Deus, a pastores e mestres. E qual é o propósito disso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, continuando o texto, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Perceba como o ministério ordenado do ensino sempre esteve em primeiro lugar na igreja. E por quê? Porque é por meio desse ministério ordenado que Deus fala ao seu povo. E mesmo no período ali da revelação que estava sendo trazida, em que os dons miraculosos acompanhavam a palavra que estava sendo proclamada, a centralidade sempre foi na pregação da palavra. Abra 1 Coríntios capítulo 12,
verso 28. Perceba que a primazia na igreja sempre esteve com aqueles que eram responsáveis de servir a igreja com a palavra de Deus. Veja que a uns estabeleceu da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governos e variedade de línguas. Percebam que nessa estrutura, numa estrutura em que a revelação estava sendo trazida, a prioridade da igreja era a pregação e o ensino da palavra. E nós vimos na última exposição que isso vinha por inspiração divina. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas perceba que essa continuidade e da ênfase no ensino da igreja, nesse ministério como proeminente e exercendo a primazia da igreja, ele continua. Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 4. Lá em Hebreus 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes pelos pais aos profetas, agora nesse tempo ele fala por meio de Cristo. E nós vimos que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a profecia cessa, porque ele era a profecia. Ele era o Senhor da profecia. Não se levanta profeta naquele momento, porque Cristo estava presente no meio do seu povo. A boca de Deus, o próprio Deus, o Emanuel, é Deus conosco. Perceba aqui que após a sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus estabelece seus discípulos, continuando assim o ministério ordenado da igreja, por meio dos apóstolos e, consequentemente, profetas e, mais à frente, pastores e mestres, porque as epístolas pastorais, numa visão geral e orgânica do Novo Testamento, é um momento em que os dons estão cessando, e a partir desse momento, a ordem dos apóstolos era estabelecer presbíteros, regentes, presbíteros docentes da igreja, porque o ministério ordenado à palavra de Deus estaria em primeiro plano. Era um ministério que sustentava no fundamento dos apóstolos, que é Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus trazida, que é o espírito da profecia, que é o próprio Cristo, trazida tanto no Velho e agora no Novo Testamento, fechando esse ciclo da revelação. Veja o que Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4 diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E aí o capítulo 2 vai falar dessa mensagem que está sendo trazida por Cristo e quem é esse Cristo. E aí no verso do capítulo 2 é a consequência disso, dizendo assim: por esta razão, ou seja, por olhar e perceber quem é que está trazendo a palavra, e que palavra é essa, de quem está vindo, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, e aí ele está fazendo um retorno lá desde os primórdios do Velho Testamento, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor? E aí voltamos ao verso 1 do capítulo 1, havendo Deus outrora falado de muitas formas aos pais pelos profetas, agora ele nos fala por Cristo, e é isso que eles estavam dizendo. A palavra foi trazida, agora Cristo traz essa palavra, a qual tem sido anunciada inicialmente do Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e discípulos, dando Deus testemunho juntamente com eles, o testemunho da palavra sendo confirmado por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Perceba aqui que o ministério do Espírito Santo na igreja é o ministério de convencimento, da pregação da palavra. Esse é o ministério do Espírito Santo no meio do povo de Deus. E essa é a prioridade da igreja: pregar o Evangelho.
Nós não estamos aqui para trazer consolo ao coração das pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam bem. Nós não estamos aqui para entreter ou estarmos numa reunião entre amigos e irmãos. A igreja, ela é estabelecida para que a palavra de Deus seja trazida. E sendo trazida, ela vai trazer consolo, ela vai repreender, ela vai abrir os nossos olhos. Ela é a lâmpada que ilumina o caminho que devemos andar. Perceba que Paulo está acrescentando uma solene exortação, ou seja, acrescentando a essa solene exortação, Deus como vingador e Cristo como juiz, caso Timóteo ou qualquer ministro deixasse de exercer o seu ofício de mestre. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Paulo dirige a atenção de Timóteo para Deus e Cristo, cuja presença e incumbência é delegada e recebida, ou seja, todos aqueles que são ministros da palavra foram chamados por Deus para isso. E nós, no seminário, e os seminaristas são muito gaiatos, no bom sentido, eles diziam que alguns não eram chamados, mas ouviram um assovio. E assim, desprezando aquelas pessoas que eram chamadas indevidamente, ou que se achavam chamadas indevidamente para o ministério, mas que não foram vocacionadas para isso. É o Senhor quem chama. No Velho Testamento, no Novo Testamento, no momento ali da revelação, esse chamado era algo que vinha com o sobrenatural. O Senhor comissionava essas pessoas de forma especial e os capacitava também de forma especial, dando o seu Espírito para que esses homens, movidos por esse Espírito, falem da palavra de Deus, sejam porta-vozes do Senhor Jesus. E quando isso cessa, a partir desse momento se estabelecem os princípios e parâmetros para que os homens sejam chamados e reconheçam não somente esse chamado, mas que a igreja também reconheça esse chamado e confirme a sua vocação, ou seja, uma vocação que é divina. Por isso Paulo dirige a atenção de Timóteo para Deus e Cristo, porque é diante dele que esses homens, que os ministros têm essa incumbência e são delegados a pregar a palavra de Deus. Paulo entendia isso do seu chamado e nós devemos também entender. Porque por mais que não se levante apóstolo ou profeta, os pastores e mestres da atualidade são os representantes de Cristo para trazer a sua palavra revelada na Escritura à sua igreja. E eu me lembro de hoje, na nossa conversa ali com o Daniel e a Carol, falando das responsabilidades tanto dos membros da igreja quanto do pastor da igreja. E uma coisa que ficou até bem engraçada, no bom sentido, é falar da autoridade do pastor da igreja e do conselho da igreja, em especial do pastor. E interessante que ficou ali, por isso foi um momento assim de descontração, né? Uma descontração santa, entender que a autoridade do ministro está na palavra de Deus. Ele não pode fazer nada na igreja, ele não tem autoridade, como muitos pensam, e muitas religiões
ou seitas evangélicas põem uma responsabilidade e uma autoridade nos ministros da igreja que eles não têm, porque eles não têm autorização de ir além da palavra de Deus e serem unicamente porta-vozes do Deus Altíssimo. Não são as nossas concepções, as nossas ideias que devemos apresentar aqui, mas aquilo que a palavra de Deus fala. E não somente instruir e constranger a igreja a submeter essa palavra, como também o pastor deve ser constrangido pela própria palavra de Deus a fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus, e pregar toda a palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. É uma obrigação de um ministro pregar insistentemente a palavra de Deus na igreja. E esse é o seu ministério. Isso é tudo que ele precisa fazer. E é a Deus e ao Salvador ungido que Timóteo e todo ministro deve prestar contas, porque ele foi chamado por Deus para essa função, pregar a palavra de Deus, ser instrumento de Deus para incutir nas mentes dos irmãos da igreja a vontade do Senhor, a sabedoria de Deus, e exortá-los, consolá-los por meio dessa palavra, porque é a palavra de Deus. A igreja se movimenta, a liderança governa e ministra, tendo os pés no fundamento que é a Sagrada Escritura. Matthew Henry diz que para levá-lo à fidelidade do ministro, que morte deveria ter, ele o faz ver que deveria considerar que os olhos de Deus e Cristo estão sobre ele. E uma vez que ele tem o favor de Deus e de Cristo e busca ser aprovado por eles, ele deve considerar que dará retorno ao Deus que o criou e a Cristo que o redimiu. Por isso ele o conjura, já que terá que responder a isso no grande dia, lembrando do julgamento vindouro que é confiado ao Senhor. Por isso que ele diz: há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Em sua segunda vinda, Cristo irá julgar todos os homens à luz de sua justiça. E aqueles que estiverem vivos em sua vinda, como aqueles que já estiverem mortos, que no último dia serão ressuscitados dos seus túmulos, não escaparão do seu juízo, ou seja, para a vida, ou seja, para a morte. E a quem ele chamará primeiro? Aqueles que são responsáveis pelo povo de Deus, os pastores, os líderes da igreja. William Barclay, comentando sobre esses versos, ele diz assim: algum dia se comprovará a tarefa de Timóteo, do ministro. Esta comprovação será levada a cabo por ninguém mais que pelo próprio Jesus Cristo. A tarefa de um cristão deve ser o suficientemente boa, não para satisfazer aos homens, senão para satisfazer a Jesus. Deve realizar cada tarefa em forma tal que possa tomá-la e oferecer a Cristo. Não lhe interessam nem a crítica, nem o veredito dos homens. A única coisa que deseja é o muito bem de Jesus Cristo. Se todos dentro da igreja e no mundo fizéssemos nossa tarefa com esse espírito, a diferença na vida seria incalculável. Isso nos salvaria de ter um espírito suscetível que se ofende com as críticas dos homens. Isso nos salvaria do espírito de autovalorização que se preocupa de assuntos que
que tem que ver com os direitos pessoais e o prestígio pessoal. Isso nos salvaria do espírito centrado em si mesmo, que demanda agradecimento e louvores aos homens por causa de seus atos. Isto nos salvaria de nos sentir feridos pela ingratidão dos homens. O cristão se concentra em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: faça o seu trabalho de tal forma que tudo esteja preparado quando Cristo chegar. E não somente o ministro, mas o cristão deve ordenar de tal maneira a sua vida que a qualquer momento esteja preparado para a vinda cabal de Cristo, e isso especialmente para os seus ministros. Por isso, as várias instruções e exortações na Escritura e em Mateus, capítulo 24, verso 45 e 46, a palavra do Senhor diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, quando Pedro chama os presbíteros da igreja e dá algumas exortações a esses presbíteros, dizendo que ele também era um presbítero, lá no verso 4 ele diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. A ideia é que o Senhor vai chamar os pastores das suas ovelhas e vai tomar da sua mão cada ovelha que o Senhor confiou a esses homens. E se eles foram fiéis ao seu chamado, eles irão receber a coroa da justiça. E é essa ideia aqui que nós estamos vendo no apóstolo Pedro. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. E olhando o texto de uma maneira superficial, a ideia de que quando o Senhor se manifestar, os primeiros a serem chamados serão aqueles que pregam a palavra de Deus, que ensinam e que pastoreiam o rebanho de Cristo Jesus. Matthew Henry diz que Deus deu ao Filho todo juízo e o constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Ele aparecerá, ele virá uma segunda vez, será uma aparição gloriosa, como a palavra manifestação, epifaneia, no original indica. Então o seu reino aparecerá em sua glória, na sua vinda, porque ele virá sentado em um trono para julgar o mundo. E William Barclay diz que nesses versos iniciais temos um motivo cristão para trabalhar e servir, porque estamos diante de Deus como juiz de todas as coisas, e aquele que vai se manifestar e vai receber das nossas mãos, como diz aquela parábola, os talentos que nos foram confiados. E aí, ainda Barclay acrescenta, ele diz assim: nossa tarefa deve ser tal que possa suportar o escrutínio de Cristo. Nossas vidas devem ser tais que possam dar as boas-vindas à aparição do Rei. Nosso serviço deve ser tal que demonstre a realidade da nossa cidadania do reino de Deus. E é por isso que Paulo diz: prega a palavra, esse é o fundamento. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, porque esse é o chamado do ministro. Porque a palavra, como nós vemos aí, se levarmos em consideração os últimos versos do capítulo 3, em que fala da excelência da palavra de Deus, é a única que pode tornar e tem essa finalidade o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, para receber o reino de Deus. E então a conclusão que se segue é, uma vez que ela habita todo homem para toda boa obra e o conduz à salvação pela fé em Cristo, que é a palavra, prega a palavra, proclama a palavra como um arauto de Deus. E aí nós olhamos
para as nossas igrejas, para as igrejas ditas evangélicas, e percebemos que há uma ausência da pregação do Evangelho. Uma igreja que deveria funcionar, tendo como, desculpem a palavra, seu carro-chefe, a pregação da palavra de Deus, esse ensino, exaustivamente falado, pregado e ensinado por aqueles que têm essa responsabilidade, eles se furtam, não sei por que motivo, da sua mais nobre e única missão, que é pregar a palavra do Senhor. E quando ele fala aqui em pregar a palavra no original significa uma proclamação divinamente autorizada da mensagem de Deus aos homens. Aqui a ideia de um exercício de um embaixador. Paulo está se referindo à palavra que é pregada por ministros ordenados, a pregação do Evangelho que é feita no culto a Deus, por um ministro ordenado, por alguém que foi colocado com essa responsabilidade. E aqui há um parênteses que nós podemos fazer, porque a pregação da palavra é uma responsabilidade de todos nós. Nós devemos não só viver, como pregar a palavra em toda e qualquer oportunidade que se nos avizinhar. Mas ele está falando da igreja de Cristo, ele está falando dos ministros, está falando daqueles que têm a função e a responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo no meio do povo de Deus. Abra 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 20. E por mais que Paulo esteja falando aqui do seu apostolado, o que temos hoje como pastores e mestres na igreja, ou pastores mestres, como muitos querem entender, por mais que não sejamos apóstolos, mas temos a mesma responsabilidade. A diferença dos apóstolos do passado para nós hoje, tirando o aspecto revelacional, é que eles recebiam a palavra diretamente de Deus, mas o compromisso deles era de pregar essa palavra. Hoje também recebemos essa palavra diretamente de Deus, mas ela está aqui, e também temos a responsabilidade. Não somos apóstolos, somos pastores e mestres, mas temos a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Cristo e eles iniciaram, instituindo e estabelecendo a igreja e colocando o fundamento que é Cristo, que é a sua palavra. Somos embaixadores, e o embaixador é engraçado, ele não pode representar a si mesmo, ele representa a sua liderança, o seu país, a sua nação. Veja o que Paulo fala aqui. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação está sobre os ministros da igreja. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E que palavra é essa? É a palavra de Deus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. A autoridade do ministro é a autoridade de Cristo, não é o contrário. O ministro só tem autoridade quando a sua palavra não é sua, mas quando ele está trazendo a palavra de Deus, ele é um embaixador, é um porta-voz. E a imagem do profeta no Velho Testamento é muito interessante, porque o profeta era como o mensageiro, e o mensageiro na antiguidade, ele era responsável de trazer a mensagem do rei para uma outra comitiva ou para um outro rei, da forma como aquele rei disse, não parafraseando, como muitas vezes nós fazemos no mundo de hoje,
mas eles tinham que guardar na memória, memorizar, e ao proferir a palavra do Senhor, eles diziam: eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor, eu farei isso, eu farei aquilo outro, eu proclamarei isso, eu destruirei isso. E ele fala na primeira pessoa como se fosse ele, porque ele transmite uma palavra que não é dele, mas que é a palavra de Deus. E essa é a função do ministro: pregar a palavra de Deus, a revelação da Escritura Sagrada, a sã doutrina foi confiada a esses homens, e eles devem cumprir esse mandato de forma a expor toda a vontade de Deus aos homens. Paulo, lá em Atos capítulo 20, versos 16 e 17, ali na igreja de Éfeso, quando ele estava saindo, terminando o seu tempo ali, ele diz assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Não são as suas ideias e concepções que devem ser pregadas, mas a pura e clara palavra de Deus. E esses homens não devem corromper essa mensagem, mas com seriedade devem falar de Cristo, ou então se calem na igreja. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, ele vai dizer assim: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos da presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. A postura do apóstolo Paulo era a postura de um pregador do Evangelho. E nós vamos ver em várias situações, como lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E quando você fala em testemunho, os profetas testemunhavam. Testemunho aqui é pregação do Evangelho. Não é isso que você está pensando. Às vezes o irmão vai dar um testemunho, aí vai lá na igreja lá e fala da vida dele, e fala como Deus fez, o que aconteceu com ele. Isso não é o testemunho da Escritura. O testemunho da Escritura é a pregação do Evangelho, é o testemunho de Cristo. E aí Paulo dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, nem em demonstração de espírito, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Muitos têm pregado não a palavra de Deus, mas outras coisas, porque têm vergonha lá no fundo da palavra, porque acham que a palavra de Deus não tem poder, porque acham que a palavra de Deus não vai convencer, como Charles Finney, que inventou determinados métodos para que a palavra fosse mais aceitável, ajudando ao Espírito Santo a tocar no coração do homem. Quem somos nós? Nós atrapalhamos. Nós somos aquele instrumento, não é, seu Antônio, que precisa constantemente de reparo, que precisa constantemente ser afinado, que as peças se desgastam, e que o habilidoso músico precisa trabalhar de tal forma para que aquele instrumento produza o som adequado. Quando nós achamos que a palavra de Deus não está tendo alcance, que ela não é suficiente, é porque já abandonamos a nossa fé e a certeza de que Deus, a seu tempo,
como martelo que esmiuça a penha, está quebrando os corações conforme a sua vontade, por meio da palavra que está sendo trazida. Como Paulo dizia, não é a palavra de homens, mas é a palavra de Deus, que está operando poderosamente na vida da igreja. E aí Timóteo é encorajado a ser insistente em sua pregação, a levar a palavra com toda a seriedade aos seus ouvintes. E eu quero dizer para você, meu irmão, parando aqui no verso 2, que uma igreja saudável é uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Que uma igreja saudável é quando ela está voltada para o ensino da palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe nada de extraordinário nisso. Porque hoje em dia nós achamos extraordinário quando uma igreja é firme na sua pregação e no seu ensino da palavra de Deus. E achamos até estranho, porque não estamos mais acostumados com isso. E isso mostra o estado deprimente que nós nos encontramos e que a fé cristã se encontra. Porque não há sustentação na vida cristã sem conhecermos a palavra de Deus. Não há sustentação na vida cristã sem o estar presente aqui, como corpo de Cristo, ouvindo dominicalmente a palavra de Deus. Porque é dessa forma que Deus quer que a sua palavra seja administrada nas nossas vidas. E quando nós nos furtamos de estar na igreja de manhã e à noite, nós estamos pecando contra a nossa própria alma. Porque vocês, como eu também, ao nos afastar da igreja, quando chegamos ali naquela sexta-feira, é como se eu passasse mais um dia no sábado, mais um dia longe da casa de Deus, eu iria me perder. E muitas vezes nós nos sentimos assim. E aí vem o dia do Senhor, e esse dia do Senhor a palavra é pregada, a sua palavra é lida, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor fala o nosso coração, nos instrui, e somos mais uma vez abastecidos como um carro que tem a necessidade de, quando o seu combustível diminui, em abastecer. E nós somos constantemente abastecidos pela palavra de Deus. Certa vez minha esposa fez uma análise, né? A palavra seria outra, dizendo no ano quantas pregações, só as pregações, uma pessoa ouve, e quantas pregações aqueles que não vêm na igreja, não são regulares, ou que vêm somente pela parte da manhã, ou somente pela parte da noite ouvem. E é brutal a diferença. Meus irmãos, nós precisamos entender a importância do dia do Senhor. E vocês, como eu, não conseguem viver longe dessa realidade. E eu gosto de bater nessa tecla. Porque é aqui que Deus age de forma sobrenatural, por meio de milagres. E sabe que milagres são esses? Não são curas que podem existir por meio da oração. Não são coisas portentosas, mas é o maior milagre de toda a existência humana. É a transformação do coração do homem, de um coração de pedra e um coração de carne.
Isso só o poder de Deus pode fazer. E por mais que exista o aspecto sobrenatural e extraordinário, porque quando um homem se volta ao Evangelho, é porque o Espírito Santo, de forma irresistível, por meio do poder de Deus, alcançou aquele coração. E por mais que esse aspecto, esse caráter seja extremamente sobrenatural, está além da natureza humana e além da capacidade do homem, é algo ordinário, que constantemente Deus faz no meio do seu povo. E a única forma de nos tornarmos sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e também de tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, pronto para receber o reino de Deus. Faça uma experiência comum, simples, você que é estudante, e até mesmo você que trabalha. Se você é autônomo, trabalhe metade do seu período só. Veja o salário que você vai receber no final do mês. Estude somente a metade do tempo que você deve estudar. Veja qual vai ser a consequência disso. Essas coisas vão afetar a nossa vida. Mas nós não estamos falando de coisas que afetam a nossa vida nesse mundo e que podem ser remediadas. Nós estamos falando de coisas que podem afetar a nossa vida nesse mundo para a vida eterna e que não podem ser remediadas quando são negligenciadas por nós. Não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie o dia do Senhor. Seja diligente, porque essa é uma necessidade que a nossa alma necessita. Ore para que o pastor da igreja, para que os pastores tenham um compromisso com essa palavra, e que não se furtem por motivo algum de corrigir, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina, porque essa é a sua missão. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, te pedir que o Senhor esteja por meio do teu Espírito Santo trabalhando no nosso coração, de tal forma, Senhor, que essa palavra não se perca, e por mais que tenhamos a promessa de que o Evangelho jamais vai sucumbir até diante de uma ferrenha oposição, que aos olhos comuns e até aos nossos olhos pareça que foi extinto, mas isso jamais vai acontecer. Que o Senhor esteja colocando no nosso coração a necessidade de ouvirmos essa palavra, de ler essa palavra e principalmente de recebê-la no culto e adoração que prestamos ao Senhor no culto solene. O Salmo 136 diz: ó, como é bom e agradável ver os unidos irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a barba, que traz frescor e alívio, e é também como orvalho de Hermon, que dispensa a sua bênção, trazendo vida. E é isso que o ajuntamento solene, a pregação da palavra, faz na vida do povo de Deus. Te pedimos a Deus
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que apesar do nosso pecado, o Senhor esteja nos corrigindo e esteja nos abençoando com a sua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.